Fala pessoal, Otávio Barbosa, como é que vocês estão? Deixa aí nos comentários. Nesse nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma colinha aqui, né, de lei, que sempre tem, né? De proteger seus planos em silêncio. Às vezes a gente tá com planos e muitos planos, às vezes não coloca nem no papel, às vezes a gente coloca esses planos no papel, mas às vezes esses planos só ficam aqui, que querendo ou não é aquele sonho, né? Fica como se fosse aquele sonho de que um bagulho que a gente pode fazer num dia e ganhar tantas coisas, e ganhar várias coisas, e ganhar dinheiro, conseguir a casa, carro dos sonhos, né? E isso às vezes nos adormece, né? Deixa a gente confortável de pensar que se a gente for fazer isso, a gente pode ganhar. E passa dias, semanas, meses, anos, e só ficou no pensamento, só ficou no sonho, né? E quando a gente tem força de começar a fazer essas coisas, a gente quer espalhar para Deus e o mundo. E às vezes basta ser só aquele cara lá de cima, né? Deus, para estar nos ouvindo, para nos ajudando, a gente fazer nossas preces diárias, pedindo força, proteção, saúde pra gente, pra nossa família, pedindo para nossos guias tudo de bom, né? Pedindo proteção, que abra nossos caminhos pra gente conseguir fazer novos projetos, conseguir concluir projetos. Aí pode ser projetos de N fatores, pessoal. Pode ser algo envolvido com empresa para ganhar seu dinheiro. Meu cachorro veio aqui. Algo em relação à sua saúde, você quer fazer uma academia. Algo em relação à sua educação, você quer começar uma faculdade, você quer começar um curso. Às vezes você quer fazer sua pós, né? N planos. Você quer aprender a tocar um instrumento. Às vezes a gente só fica com aquilo na cabeça de querer fazer algo e acaba nem fazendo. Passa a vida toda e só ficou naquela vontade de querer, naquela vontade de tentar fazer, tentar saber, né? E com isso a gente poder fazer novos papéis, né? Conseguir novos projetos, né? Tá em mente. E por que proteger os planos em silêncio? Por que, Otávio? Por que a gente vai fazer isso? O que vocês acham? Às vezes, antes mesmo da gente começar a fazer, a gente gosta de falar, né? Amigos, colegas de trabalho, família, né? A gente procura, querendo ou não, a avaliação do próximo, às vezes no subconsciente, às vezes conscientemente, a gente procura isso, né? E eu anotei algumas coisas aqui, porque uma das coisas é que grandes vitórias são feitas em silêncio, né? Às vezes a gente tá com um projeto que vai nos trazer um retorno financeiro bacana, às vezes a gente quer começar a investir, a gente começa a falar para as pessoas o que fazer, sabe? E às vezes aquilo, ou às vezes nem sai da cabeça, sabe? Ou se a gente fala pra pessoa, a pessoa começa a falar por quê? O quê? Ah, mas não tem como você fazer isso, você não vai conseguir, sabe? Quando a pessoa começa a colocar as limitações dela, tá ligado? As limitações dela em você, tá ligado? Eu já tive muito disso, tá ligado? As pessoas colocar limitações dela em mim, tá ligado? Porque eu comecei projetos novos. Agora falando da área financeira, né? Comecei projetos novos, que nem quando eu comecei a comprar meus primeiros cursos de marketing digital, né? Quem nunca comprou? Muitos me ajudaram, alguns não me ajudaram tanto. O meu próximo passo agora é começar em mais palestras aqui na minha cidade. Que comecei a ver que tem umas palestras de tráfego pago, outras de vendas, né? Eu quero começar a entrar nesse meio de ver as palestras, esses workshops que tem, né? Relacionado à área de vendas, à área do marketing digital, né? Conhecer novas pessoas também, entrar numa bolha que seja mais seleta de pessoas que querem mudar de vida, né? Que querem fazer essa transição, às vezes do CLT para o empresário, ou só fazer uma renda extra também, né? Sem problemas, né? Porque, como vemos, né?
pouco mais, um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. Hoje no Brasil, se você vive de aluguel, luz, água, né? E, tipo, na minha cidade, que eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui na cidade onde eu moro, o aluguel é uma facadinha. Qualquer casa, apartamento aí 1.600 por imobiliária. Tô achando o proprietário é 1.500, 1.300, um quarto, às vezes com um quarto é 1.600. Sabe, as kitnet aqui são 1.200, sabe? Uma kitnet um pouco mais longe do centro aqui no caso, né? As do centro, kitnet no centro é 1.500. Trabalhar com isso fora a luz, internet, água. Então, tipo, aqui querendo não é uma cidade cara. É uma cidade que tem bastante emprego, né? No CLT, mas é uma cidade bem cara em si. Agora continuando com nossos planos, né? Também temos aqui que eu anotei. Quanto menos a gente falar, mais portas vão se abrir, sabe? Às vezes a gente, né, manter a boca fechada vai estar abrindo portas pra gente que antes não estariam abertas. Às vezes só procurando e indo atrás do resultado a gente vai conseguir bastante coisas que talvez falando com quem não tem o mesmo pensamento ou quem não quer mudança na sua vida não faz sentido, sabe? Então, aquele pessoal que só gosta de ficar de fofoca, pessoal que só gosta de sair pra beber na sexta-feira, o cara espera sexta-feira para o final de semana só pra ir beber, sabe? O pessoal que vai pra festas demais, gasta dinheiro, drogas, tá ligado? Pessoas que adoram futebol, só ficam no futebol, ficam internadas ali no futebol. Não tô dizendo que essas coisas são erradas, tá ligado, pessoal? Não tô dizendo que quem faz isso é errado, sabe? Mas às vezes a gente quer mudanças na nossa vida e essas coisas nos atrapalham, sabe? E se você não coloca na ponta do lápis o que realmente serve para sua vida, o que realmente você precisa fazer nesse momento, ou nesse período de incubação, né? Nesse período que você tá ali querendo se fortalecer, querendo mudar algo na sua vida, é muito mais válido você parar de fazer essas coisas, jogos online, PlayStation, que nem a nossa geração agora é bastante viciada nas redes sociais, PlayStation, sabe? Às vezes a gente fica horas e horas rolando o feed do TikTok, rolando o feed do Instagram, querendo ou não, aquilo não vai nos agregar em nada, sabe? Às vezes a gente só tá vendo bobagem no celular, passa horas, horas e horas, né? Às vezes a gente tá no trabalho, a gente acha que as horas demoram a passar, né? A gente tá em casa no sofá, 2 horas rolando o feed do TikTok antes de dormir, meu Deus. Começa a rolar o feed do TikTok 8 horas da noite, quando vai ver, são meia-noite. Sabe? Querendo ou não, agora mudando totalmente de assunto, né? Já que a gente volta pra essa coisa do trabalho e chegar em casa. Convenhamos, né? Escala 6x1 hoje no Brasil é horrível. Horrível, horrível, horrível. A gente só sobrevive, né? Com essa escala. E eu não trabalho no final de semana, mas eu já trabalhei em 6x1, já trabalhei na escala 6x1, hoje eu trabalho na escala 5x2, né? Que no caso eu folgo no final de semana. Mas é complicado, pessoal. Complicado. E às vezes a gente não tem o reconhecimento. Às vezes a gente não tem o estudo em si que precisa para uma certa vaga na empresa, né? E com isso a gente não consegue subir de cargo, fica naquele cargo, fica naquela mesmice daquele mesmo cargo, não consegue um aumento, né? Porque querendo ou não, às vezes a gente faz uma tarefa que qualquer um que entrar, que convenhamos, toda vaga de todo trabalho é substituível. A gente só não é substituído na nossa casa com quem nos ama, com quem nos acolhe depois daquele dia de trabalho. Agora, em serviço, independente do cargo, se você não é o CEO da empresa, independente do cargo, a gente é substituível. Mesmo assim, quando a gente é o CEO da empresa, a gente decide vender uma empresa, ela vai para frente sozinha, o novo dono se toca e consegue fazer todo aquele processo, né? Aí também temos... Meu filho acordou peladão, no frio. Tá frio? Por que você tá sem camisa e sem calça, nego? Ele tá todo mijado, eu tô No frio. Vamos seguir aqui nossa linha de raciocínio, né? Meu filho já coloquei roupinha nele. Minha esposa foi dar comida pra ele ali de café da manhã, né?
E vamos seguir dando nosso papo. Deixa eu mais pra frente com a cadeirinha. Deixa eu baixar aqui um pouco mais a câmera, assim, para aparecer mais o meu rosto. Aí, pessoal, ele melhorou. Se assim como eu, em momentos da minha vida, está cansado de começar e parar, está na hora de a gente ter um foco, né? Porque em diversos momentos da minha vida eu também fiz isso. De começar coisas, parar. Começar a parar. Vamos retroceder uns anos atrás. Voltando para o ensino médio. No ensino médio eu fazia o ensino médio normal, né, de manhã, e à tarde eu fazia o Senai. Não sei se aí na cidade de vocês vai ter, mas bem provável que tenha, porque o Sesc Senai acho que tem em todo o Brasil, eu acho, né, a escola SESI Senai. E nisso, nunca vou me esquecer do meu professor Chico, meu professor de elétrica na Senai. Uma vez eu tava com uns problemas em casa, né, nessa época do Senai, eu tava, né, querendo desistir, né, às vezes não ia pra aula, né. Aí numa conversa que eu tive com ele, sabe, ele pegou, sentou, falou assim pra mim assim, ó, Otávio, a gente, dependente de todos os problemas que a gente tiver, a gente só pode resolver aquele que está ao nosso alcance. Eu falou assim pra mim, ao nosso alcance. A gente só pode mudar o que a gente consegue, o que os outros fazem, a gente não consegue mudar. Então, por exemplo, se você consegue vir à aula, assistir às aulas, estudar e fazer o seu curso, completar o seu curso, você vai estar com menos um problema na sua vida. Você vai estar vindo, você vai estar recebendo para vir, e no final você ainda vai ter o seu diploma. E naquela época, isso para mim entrou por um ouvido e saiu pelo outro, né? Mas foi uma conversa, sabe, que eu gravei pra minha vida toda. Carrego comigo até hoje, sabe? Porque às vezes a gente tem problemas, tá com problemas em casa, e às vezes a gente consegue não resolver esses problemas, e de quebra ainda faz mais um problema, sabe? Então, às vezes a gente parar e refletir, vale, sabe? É válido, muito válido, porque a gente pode estar conseguindo mudar, sabe? Prestar atenção, pô, falar assim, pô, comecei isso, eu posso terminar isso, sabe? Às vezes é uma faculdade que você quer trancar, que você acha que não é isso que você quer, e você, às vezes, parar, refletir, às vezes é realmente aquilo que a gente escolheu talvez não seja, que a gente deseja seguir carreira, ok, tudo bem, partimos para a próxima, sabe? Mas às vezes a gente só tá tendo um momento ruim, uma semana ruim, sabe? A gente já tá com os problemas demais na cabeça, não estamos dormindo direito, sabe? Não estamos relaxando. Eu aconselho vocês a criarem uma rotina, sabe? Pegar, anotar a rotina de vocês. Não precisa ter muitas coisas na rotina. Que nem eu, por exemplo. Chego no trabalho de manhã, né? Eu trabalho no terceiro turno. Aí eu chego e a minha rotina quando eu chegar em casa, tomar banho, tomar café da manhã, brincar um pouco com meu filho, meditar e ir dormir. Cinco coisinhas. Essa é a minha rotina que eu tento priorizar fazer todos os dias esses pontos. Daqui a um tempo vai ser mais, daqui a um tempo eu vou trocar essas coisas. Mas é só pra a gente sim ter aquela sensação de poder sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente faz as coisas tudo no automático. E quando vai ver, o tempo passou e a gente nem viu, sabe? Então, você fazer uma listinha pequena de tarefas que você vai concluir. Não adianta pegar uma lista gigante de tarefas. Eu vou programar todo o meu dia e não conseguir completar nem 2 coisas do dia, sabe? Então, começa com poucas, sabe? Começa com poucas. Conclua essas poucas que você se dedicar a fazer. Se você pular um dia, ok, acontece. Mas no próximo não deixe de falhar. Academia é a mesma coisa, pessoal. A gente vai começar a fazer uma academia, começa a ir pros treinos, aí falta um dia. Vai no próximo. Sempre que você faltar um dia, vai pro próximo. Sabe? E agora vamos falar de trabalhar seus objetivos em silêncio, sabe? Às vezes a gente cria metas, objetivos e começa a espalhar para todo mundo, sabe? E às vezes
quase sempre a maioria das pessoas não quer o nosso bem. Pode ser as pessoas de perto, amigos, família, conhecidos. Como pode ser aquele hater na internet também. Você começou a fazer vídeo, começou a postar no Instagram, TikTok, YouTube. Sempre vai ter um e outros que não vão gostar, e um e outros desse tipo vão comentar, né? O comentário tá ali para isso, né, na verdade, né? Então, às vezes a gente fazer isso, né, querendo ou não, a gente querer ser uma pessoa pública, abre portas para isso, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, né? E a virtude está na ação, não na exibição, sabe? Às vezes a gente agir e fazer o que tem que ser feito vale mais do que se a gente postar algo e não fazer, sabe? Às vezes a gente, que nem por exemplo, tu vai pra academia, você paga a mensalidade da academia, aí você não vai pra academia, sabe? Você paga a mensalidade ali todo mês e vai 10 dias na academia. E os outros dias você não quis ir, tava cansado ou tava sem tempo. Ou você vai pra academia e só tira foto na frente do espelho e vai embora pra casa. Tipo assim, o teu cérebro, teu cerebelo, né, vai entender que você fez aquilo e você concluiu, querendo ou não, vai soltar uma dopamina ali pra sua cabeça, que a gente conversa com outras pessoas, ou a gente postar foto, vai mostrar como se a gente tivesse feito aquilo, como se a gente tivesse concluído aquela tarefa, sabe? Como se a gente tivesse concluído aquela tarefa, né? Então, às vezes, a gente agir vale mais do que a gente postar, porque direcionar nossa energia para construir coisas e não tentar convencer as pessoas que a gente está fazendo é muito mais válido. Então é válido a gente construir as coisas com nossas próprias mãos, sabe? Com nossas próprias mãos, construir as coisas, do que simplesmente pegar o celular e, claro, postar uma foto, sabe? Falar, ah, tá pago hoje, ou eu fiz tal coisa do meu projeto, sabe? Às vezes as pessoas não querem nosso bem, não querem a nossa evolução, tá ligado? Isso vai além das pessoas que estão no nosso meio, ou que se a gente é uma pessoa pública conhecida, que estão fora do nosso meio, sabe? Também eu anotei aqui mais uma coisinha. Quando conta o que vai fazer ou está fazendo, o cérebro libera dopamina, hormônio do prazer. Isso cria uma sensação enganosa de progresso, como se já tivesse conquistado algo. Era aquilo que eu estava falando, sabe? Às vezes a gente faz isso e nosso cérebro acha que a gente já concluiu, né? E às vezes só por ter contado algo para alguém, sabe? Ah, eu comecei aquele projeto. Pá, né? Aí isso faz a gente achar que já, né, a gente tá aqui e contar pros outros, às vezes, é uma falsa sensação de ter feito alguma coisa. Mas, na verdade, a gente só tá com um plano na cabeça, nem colocou no papel, nem viu quais passos tem que dar, sabe? E muitas das vezes, isso que tá até no vídeo anterior, sabe? A gente contar o nosso plano, ou faz alguém que a gente contou a ideia roubar a nossa ideia e fazer isso antes da gente, pessoas competitivas, sabe? E nem tem um vídeo de um cara que eu gosto de assistir, que ele é em inglês, e tem um canal dele traduzido, né? Que ele fala que a primeira ideia dele, um amigo dele roubou a ideia dele, sabe? E conseguiu tocar o negócio. Aí demorou anos pra ele ter uma outra ideia. Isso tipo na década de 60, 70, se não me engano, sabe? Então isso acontece, pode acontecer, né? Então é válido a gente ficar pra gente, só contar quando a gente tiver com passos sólidos, construções sólidas, sabe? De algo que, mano, tá dando resultado. Se começar na academia, não precisa postar no Facebook, no Instagram. Só vai, sabe? Às vezes a gente só precisa ir, sabe? Cuidar da nossa saúde, a gente só precisa ir. Começar um tipo de exercício, começar uma luta, começar a aprender um instrumento, sabe? Ir pra igreja, ir pro candomblé, umbanda, onde você se sentir melhor, espírita, evangélica, sabe? Ir buscar Deus também é algo bom e é algo que não precisa ser postado, sabe? Às vezes a gente só querer mudar já é sensacional.
E às vezes a gente aqui dentro, tá ligado? Saber que a gente tá construindo as coisas, saber que a gente vai mudar a nossa vida, mudar a vida de quem a gente ama, eu acho, acredito eu que seja o suficiente. Então às vezes vale muito a gente, sabe? E só começar a fazer as coisas. Que nem esse canal, por exemplo. Esse canal eu decidi começar. Comecei a ter meus resultados na internet, sabe? Hoje já consegui me mudar para uma casa um pouco melhor. Consegui colocar minha família numa casa um pouco melhor, sabe? Então isso, querendo ou não, é algo válido, pessoal, sabe? Façam e aconteçam, sabe? Isso é válido para vocês, sabe? E o aplauso às vezes chega antes do resultado. Com isso a motivação vai embora. Às vezes a gente contar alguma coisa para alguém, pô, parabéns, você vai conseguir, sabe? Ou às vezes a pessoa fala, mas isso não dá certo, sabe? Projetando aquilo que ela não consegue fazer em você, sabe? Isso é complicado. Então fazer esse silêncio não significa viver isolado ou desconfiar de todos. Significa blindar o começo do seu plano, sabe? Então você não falar pra ninguém o que você tá planejando é bom. Não é que todo mundo quer roubar tua ideia ou todo mundo quer ir contra você. Às vezes é bom. Porque pensa comigo, atletas, quando começa o seu treinamento para uma corrida, algum triatlo aí que vai fazer, ou qualquer coisa, eles nunca postam o processo, eles só postam, só vão pra mídia quando realmente estão ok, estão bom, depois de muito tempo de processo, de muito treino. Aí sim ele vai e vai na mídia e posta, fala isso e aquilo, pá, começa a fazer stories. A não ser que você queira criar uma rotina de Instagram, TikTok, postar aí, né? Aí isso é algo à parte, sabe? Porque nenhum artistas em si, nenhum músico mostra metade da música, nenhum pintor mostra metade da obra, sabe? Nenhum arquiteto mostra metade da planta da casa. Eles só vão entregar o trabalho quando o trabalho estiver concluído, o mundo conhecer, sabe? O mundo ver o final da obra, sabe? Então é mais válido a gente parar, sabe? E fazer o nosso plano em silêncio e depois mostrar pro mundo, que mostrar pro mundo a nossa ideia. Se vocês pegaram na minha linha de raciocínio, né? Porque o barulho desperta muita curiosidade, o silêncio atrai resultado. Sabe, eu me tranquei na caverna durante todo esse ano, sabe? Comecei a rolar projeto, fazendo, tipo, ano passado eu tava fazendo as coisas, mas eu tava falando pro pessoal, umas pessoas, tá ligado? Até minha loja fechar. Minha loja fechou. Não tive tanto lucro quanto eu achei que teria. E esse ano eu falei, não, esse ano eu vou fazer esse novo projeto, sabe? E eu vou fazer em silêncio. Passei o ano todo aqui, ó, fazendo, e pulando ali, pulando aqui, vendo ali, arrumando métrica, arrumando CPA, CPI, colocando mais dinheiro no tráfego, retornando mais do que o dobro, sabe? Começou a trazer resultado bacana. Essa é a minha operação nova que eu comecei a rodar, sabe? E isso me mostrou, tá ligado? Que é possível sim a gente fazer dinheiro com a internet. Tem várias formas, agora eu tô começando a ir por outros lados, por outras formas, sabe? E, cara, tô curtindo demais, sabe? Porque isso, querendo ou não, vai mudar a minha vida e mudar a vida da minha família, das pessoas importantes. E sim, com o tempo vou ajudar os próximos, sabe? Mas primeiro eu quero me ajudar, deixar eu bem, sabe? Ser rico, milionário. Depois eu vou querer ajudar as pessoas, ou agora nesse processo mesmo, quem quiser me chamar, eu vou estar ajudando sim, sabe? Ah, Otávio, eu vi os teus vídeos no YouTube, comecei a me seguir no Instagram, pá, e quero começar a andar com você, colar com você pra ver como é que faz isso, como é que faz aquilo. Sim, vamos pra cima, porque a gente precisa mudar, sabe? Às vezes a gente precisa mudar as coisas que precisam ser mudadas, né? Nada mais justo a gente fazer pela gente, pela nossa família. Sabe, pessoal, porque às vezes você não veio de uma família rica, sabe? Mas vai ser culpa sua
se uma família rica não veio de você. E isso é o que eu tô carregando pra mim na vida, sabe? Eu, durante muito tempo, perdi muito tempo da minha vida já. Hoje eu tenho 26 anos, sabe? E se eu tivesse tido um papo cabeça com alguém que soubesse, sabe? Das coisas, alguém que tivesse resultado, chegasse até mim. Tudo bem que onde eu morava não era propício pra... Todo mundo que eu conhecia ou era CLT, ou vendia coisas ilícitas, né? Ninguém tinha crescido na vida, sabe? E quando eu saí de lá eu vi que o mundo era mais do que o meu bairro, sabe? O mundo era mais do que minha família. O mundo era mais do que aquele grupinho do colégio, sabe? Que a gente anda, que a gente gosta. Não tô falando que isso é errado. A gente não pode esquecer das nossas raízes, querendo ou não, sabe? Mas o mundo é mais, tem muito mais coisa no mundo, sabe? E às vezes, tu novo, com 18, 19 anos, sabe? Pegar, se mudar, sair do ninho dos seus pais e conhecer o mundão, quebrar a cara, sabe? É algo que vai fazer você crescer e evoluir. Isso fez eu crescer e evoluir. Eu tive que sair da minha cidade, quando eu era adolescente ainda. Voltei para essa cidade que eu tô hoje algumas vezes e já faz alguns... Foi antes da pandemia, então já faz quase 4 anos e meio já que eu tô aqui nessa cidade, sabe? E vejo que eu mudei, evolui demais aqui. Talvez se eu estivesse na minha cidade eu não teria evoluído tanto. Se eu estivesse hoje no meio daqueles meus amigos, estaria com o pensamento talvez um pouco mais atrasado, sabe? Não ia estar querendo, se eu tivesse com o meu trampo, na minha casa lá onde eu não pagava aluguel, só com o meu trampo eu estaria de boa, sabe? Estaria relaxado, saindo pra jogar um showzinho ali, tomar uma cervejinha no bar aqui, sem essa ânsia, ganância de querer as coisas, sabe? E às vezes isso, querendo ou não, às vezes um pouco de ganância, tu querer o melhor pra você, pra sua família, às vezes isso falta na gente. Quando a gente tem bebidas, amigos, uma rodinha de samba, um churrasquinho ali, um churrasquinho aqui, isso nos adormece, isso nos deixa relaxado. Às vezes a gente precisa dar essa estralada e ver que o mundo é muito mais, sabe? E se você tem ou quer ter essa ânsia de vencer, né? Querer o mais, né? Viver o mais, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E até o próximo vídeo, pessoal. Que Deus abençoe suas vidas hoje e sempre. Que vocês possam estar anotando seus planos, fazendo seus planos e concluindo eles com êxito e sucesso. Valeu? Até a próxima, pessoal.